comecemos então o nosso tema de hoje, né? Já está aí na tela de vocês. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Em inglês, né, os LMS, ou Learning Management System, né? Então, são aqueles sistemas que vão gerenciar todo o processo de aprendizagem. Na verdade, né, se vocês observarem, os LMS vão, então, reproduzir, basicamente, um ambiente, né, escolar. Então, tudo, ou a grande maioria das funções, né, que ocorrem dentro de uma instituição de ensino, os LMS tentam, então, reproduzir isso no ambiente virtual, tá? Então, o que é, basicamente, né, esses LMS? O que são os gerenciadores de aprendizagem, né? Então, como eu falei para vocês, eles tentam, então, reproduzir, né, todas essas funções. Então, estão lá, basicamente, os cursos, né? Dentro dos cursos tem as aulas, e dentro das aulas, efetivamente, tem os módulos ou salas, alguma coisa assim, né? Então, vai depender da instituição, a forma como ela quer, ou como ela deseja, ou como é o paradigma dela de identificação dessas estruturas, né, hierárquicas, organizacionais ou organizadas de aprendizagem. É lá também que tem toda a parte de documentação, os bancos de dados de uma forma geral, tanto de cadastro de vocês, quanto de documentação, se exigido for, todo o percurso de aprendizagem, né, tudo isso fica guardado em bancos de dados. Numa instituição, só fazendo um paralelo, né, essas informações ficam guardadas em arquivos, por exemplo, dentro da secretaria, né? Todo o percurso de aprendizagem de vocês está lá registrado em livros específicos e ficam lá armazenados por um período, se eu não me engano, até 15 anos, se eu não me engano, tá? Ou mais, né? Não, 15 anos é da Receita Federal, eu acho que é 30 anos aproximadamente que eu tenho que manter o registro, ou seja, é quase que uma vida aí, né? Documentações, de uma forma geral, né? Todos os relatórios, então ele me dá toda essa gama de possibilidades. Então, muitas instituições, né, implementam todas as funcionalidades, por exemplo, da secretaria dentro, né, desses sistemas, e ele, basicamente, além da aprendizagem, ele também faz todo o percurso ali, ou todo a parte operacional de uma instituição de ensino. Então, eu vou agregando coisas, né, também, além especificamente da aprendizagem, né? Então, por exemplo, uma solicitação qualquer que eventualmente você faria por meio de um requerimento lá presencial na secretaria, você pode, a partir de um LMS, fazer isso virtualmente, ou seja, a partir da internet. Então, coisas como essa também são automatizadas a partir, né, desses ambientes virtuais de aprendizagem. Então, aqui no Brasil, a gente chama ou ambientes virtuais de aprendizagem ou sistemas gerenciadores da aprendizagem. Então, existe essas duas nomenclaturas aqui no Brasil. Fora, é mais conhecido como LMS mesmo, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vocês estão acordados aí? Belezinha? Estou tomando um chazinho aqui quente aqui para despertar as minhas cordas vocais. Muito bem. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, ou LMS, ou
sistemas gerenciadores da aprendizagem, né, eles basicamente tentam, então, reproduzir, né, esse ambiente físico, né, atômico, né, com átomos, né, da sala de aula para o ambiente virtual. Então, a sala de aula, né, presencial passa a ser uma sala de aula virtual. Então, todas as funcionalidades, né, eventualmente que eu tenho em sala de aula, eu poderei, então, encontrar dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem em locais específicos. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, então, a gente está aqui agora, né? Efetivamente, a gente pode até considerar, né, um tipo, né? Bom dia, Rita. A gente pode até considerar esse tipo, né, de ambiente aqui como sendo um ambiente virtual de aprendizagem, né? Ou seja, está acontecendo, né, um processo de aprendizagem aqui. E aqui, né, como vocês podem perceber, a gente tem a reprodução de uma série de funcionalidades, como levantar a mão, né, como você poder interromper a qualquer momento o que eu estou falando e aí fazer as perguntas, né? Eu posso, então, utilizar aqui um PowerPoint, né? Vamos falar assim, um projetor aqui onde vocês estão vendo a tela, né? Que eu quero, então, passar para vocês. Ou seja, uma série de funcionalidades que eu teria lá na sala de aula e aqui eu tenho, né, no processo ou virtualmente, né? E com o ganho de um registro mais, sei lá, fidedigno, por exemplo, de presença, por exemplo. Então, eu sei exatamente quem está, quando entrou, o que interagiu, o que fez. Então, a gente tem um controle, né, um pouco melhor sobre o processo. É lógico que a gente perde, né, aquela parte de contato visual, físico, assim, porque se todos aqui estivessem com as câmeras abertas, né, a gente teria, né, basicamente uma ideia melhor de o que está acontecendo, né, como que está sendo as reações aí por trás da câmera. É lógico que, efetivamente, a gente só conseguiria ver aqui, né, teria uma limitação de espaço aqui para ver 9 pessoas simultaneamente, né? Essa é a limitação deste ambiente, o que não acontece, por exemplo, em outros ambientes, como, por exemplo, o Zoom, né? O Zoom eu posso colocar lá a quantidade de pessoas que a minha tela comportar. É lógico que também, né, a gente não consegue perceber todo mundo ao mesmo tempo. Então, se tiver aí 100 pessoas, né, é praticamente impossível você perceber todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, você tem que ir fazendo aquela varredura, né, nas fotos e aí percebendo como está a interação, como que está essa recepção da informação. Aqui, né, por uma série de razões, a gente não faz isso, né? Mas a gente tem a possibilidade de fazer. É que ainda existem limitações tecnológicas, né, de todas as partes aí, né, dos envolvidos, que não possibilitam, né, uma coisa como essa. Por exemplo, se todo mundo abrir aqui, a gente vai ter um tráfego, né, muito maior de informação. Então, pode ser que quem esteja com uma internet não muito boa tenha dificuldade na recepção da informação, tá joia? Então, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, os ambientes, então, eles tentam reproduzir os processos, né, físicos que efetivamente nós encontramos ao longo de uma instituição de ensino. Muito bem. Fazendo uma análise muito rápida, né, dos ambientes ou LMS, né, disponíveis no mercado,
eu consegui identificar que existem mais de 1.000 soluções registradas, assim, formalizadas com empresas, etc. São mais de 700 soluções só de LMS, o que eles caracterizam como LMS. Mas existem outros ambientes também registrados com empresas, etc., que são LMS que não são incluídos aí nessas 700 soluções. Só que aqueles também projetos, né, que são desenvolvidos, ainda não se transformaram, né, numa empresa propriamente dita, estão ainda em startups, isso passa de milhares, tá? Os mais conhecidos, né, eu coloquei aqui, e aí eu dividi em 2 grandes grupos, né? Eu dividi no grupo daqueles que efetivamente você pode, né, instalar e ter o seu controle total, né, do ambiente, e eu coloquei também os que você não tem o controle gerencial do sistema, mas você consegue efetivamente ter o controle do seu processo de ensino que você quer efetivamente estabelecer, né? Esses instaláveis vocês podem acessar na nuvem, né, por algum prestador de serviço, então pela própria empresa que o produziu, permite que você instale ou utilize ele pela nuvem, não precisa instalar nada, mas essas empresas também possibilitam que vocês façam a instalação no seu servidor, né, ou seja, no seu computador, e aí efetivamente vocês consigam então gerenciar todo o ambiente, né, de maneira desvinculada, vamos falar assim, do projeto lá que está fornecendo esse recurso na nuvem. Já esses outros aqui embaixo, né, como Hotmart, Udemy, Love Lovers, aqui, Lead Lovers, né, Google Classroom, você só consegue manter ou utilizar esses ambientes em nuvem, né, e de forma aonde você vai então ter o seu usuário, sua senha, tudo mais, você então tem o total controle daquela área de edição, mas efetivamente características, configurações do ambiente como um todo você não tem acesso. Você pode solicitar e, se eventualmente, né, isso fizer parte do seu pacote, entre aspas, que você está adquirindo, comprando, utilizando, né, porque alguns são gratuitos, né? Então, você pode, então, ter acesso a isso, caso contrário, você não teria, né? Já nos instaláveis, efetivamente, todas as opções que têm ali disponíveis para efetivamente utilização, né? Você pode, então, fazer uso, desde que você saiba como configurar, como instalar, como definir essas opções, tá joia? Nós vamos, né, pela própria característica, né, da disciplina e da instituição pública, né, nós vamos trabalhar com ferramentas instaláveis para que vocês tenham, né, uma maior maleabilidade, uma maior variabilidade, uma maior quantidade de opções aí disponíveis. Entretanto, né, por que a gente não vai ver, por exemplo, opções como Hotmart, Udemy, etc.? Porque são simples, né? Basta você assistir 1 ou 2 vídeos aí de ensinando como fazer, você tem todo o suporte também das empresas que oferecem serviço, porque elas vão cobrar de você, né? Então a intenção é que você tenha o maior número, né, de recursos e efetivamente maior nível de acessibilidade a esses recursos, então você consegue com muita facilidade ter acesso a isso. Então a gente vai trabalhar em termos de ferramenta com essa opção aqui instalável. E nós vamos trabalhar com uma ferramenta gratuita, né? Existem várias gratuitas, mas o que está mais tempo no mercado, que tem uma estrutura mais sólida,
gratuita, né? São duas, né? O Moodle e o Canvas. O Canvas, ele está começando a despontar, né? Como sendo uma das principais ferramentas, mas o Moodle, ele tem uma base instalável, né? Vamos falar assim, muito maior ainda. Então, por isso nós optamos por trabalharmos com o Moodle, tá joia? A gente poderia trabalhar com qualquer uma dessas aqui, mas optamos pelo Moodle por essa abrangência e também por uma rede de fornecedores, né, que fornecem serviços, plugins, etc., muito grande, né? Então, vocês não têm muitos problemas de encontrar aquilo que vocês precisam. Vou dar um exemplo aqui, né? Se você vai, por exemplo, acessar o Hotmart aqui, ele já tem todo o processo de pagamento, né, por cartão, etc. Tudo isso já está embutido no seu pacote. Mas, por exemplo, se você vai instalar aqui um Moodle, um Canvas aqui, você não tem isso por definição. Então, você teria que instalar plugins específicos para fazer esse controle. E isso tem muito mais no ambiente Moodle do que no ambiente Canvas, essas definições, essas possibilidades de expandir, né, o seu ambiente de aprendizagem. Tá joia? Então, essa é uma das razões por que nós escolhemos o Moodle e não outras ferramentas aqui instaláveis. Tudo bem, pessoal? Podemos ver, então, essas possibilidades. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, nessas ferramentas aqui e o que são, só para vocês terem uma ideia geral. Tudo bem? Podemos continuar aí? Alguma dúvida até aqui? Muito bem, então vamos lá. A primeira delas, que eu queria comentar, que foi uma das primeiras que surgiram, né, que hoje ainda existem e que surgiram, é o Blackboard. Vocês possivelmente já devem ter ouvido falar sobre essa ferramenta, ou se fizeram aí algum curso em uma grande instituição de ensino, né, possivelmente podem ter utilizado, né, o Blackboard, né? O Blackboard, só para vocês terem uma ideia, né, a empresa em si, ela foi criada, fundada em 1997, no século passado. Olha só que fantástico, né? Por esses dois empreendedores aí, o Matthew Chase e o Matt Pittinsky aí, né, lá em Washington, lá nos Estados Unidos. Ela passou por várias e várias inovações. E olha só, né, uma das empresas, né, foi falado na mídia na época que a Microsoft adquiriu, né, comprou a Blackboard, né. Eu não sei se ela ainda continua sendo a empresa, vamos falar assim, mãe do Blackboard, não tenho certeza disso, tá? Mas ainda ela tem muitas ações ali investidas, tá? Então a Blackboard hoje já é uma empresa bem grande, né? Muitas outras empresas, né, são subsidiárias ali, vamos falar assim, né? Tem várias empresas subsidiárias e eu acho que ainda, não tenho certeza dessa informação, porque isso aconteceu em 2010, depois de lá para cá, houve um investimento muito grande, né? A gente vê como as coisas melhoraram em termos de visual, novas versões, etc. Então, possivelmente houve um investimento muito grande aí por parte da Microsoft como de outras empresas. E, efetivamente, hoje, né, se a gente for olhar para o mercado de LMS mundial, a Blackboard, segundo o site da Blackboard, tá? Não existe pelo menos nenhuma pesquisa que indica isso. A Blackboard é o líder mundial de tecnologias educacionais, né? E ela tem uma rede também muito grande de parcerias. Veja que
ela está no mercado desde o século passado, né? Então, ela tem já uma base instalada muito grande. E antes, você podia adquirir o Blackboard, né, quase que gratuito, né? Então, você podia instalar o Blackboard gratuitamente depois que efetivamente ele virou um produto comercial, aí patenteou uma série de recursos, aí efetivamente ele virou um produto comercial e agora você tem que realmente comprar, né, uma licença de uso para utilizá-lo. Mas, né, como ele é uma das ferramentas mais utilizadas aí no mundo, eu não podia deixar de falar aqui para vocês, tá? Vou passar aqui rapidamente um vídeo, né, mostrando as funcionalidades. É lógico que é um vídeo comercial, né, de venda do produto, mas não deixa de mostrar aí as principais funcionalidades. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui, porque o vídeo geralmente é um pouquinho baixo, né? Vamos lá. Estão ouvindo o som do vídeo, pessoal? Às vezes eu esqueço de compartilhar o som. Sim, professor. Obrigado, João Vitor. Vamos lá. O bom desse vídeo, né, que ele proporcionou, né, um descobrimento, né, do nosso tímpano, né? Podemos aí acordar para quem estava aí com alguma dificuldade de acordar. Desculpe o som, não sei se ficou alto demais para vocês, tá? Mas então, vocês viram que ele tem ali a implementação de uma série de funcionalidades que eventualmente a gente não vê em outros LMS, como por exemplo a possibilidade de verificação da originalidade de um trabalho, né? Então, se você quiser, né, existe essa funcionalidade quando o aluno manda o trabalho, por exemplo, né? Estou falando numa turma, né? Numa dinâmica de uma sala de aula, você tem, por exemplo, a elaboração de trabalhos, e quando o aluno envia um trabalho, né, se você habilitar uma determinada funcionalidade lá, ele já faz a verificação da originalidade e te dá, para você, professor, né, que índice, né, de originalidade, ou seja, o quanto que aquele aluno copiou de outros lugares, né, na internet, etc., ele te dá, então, um índice, né, logicamente, que ele não sabe se você referenciou ou não. Então, as referências, né,
se colocadas, ele basicamente vai mostrar ali que aquilo é uma cópia, mas aí você simplesmente desabilita naquele lugar ali aquela indicação, né? Então, são coisas assim que a gente não vê em outros ambientes, logicamente, né? Eles têm que agregar valor, né? O valor que eles cobram não é barato, né? Então, basicamente, coisas como essa, né? Como aquele acesso, né? A outras ferramentas, né? Como os drivers virtuais, como o feedback por vídeo e por áudio num processo de avaliação, o processo de chamada muito mais fácil, etc. Todas essas implementações, né, elas dão aí, então, para a ferramenta um valor agregado. Mas, se vocês puderem perceber, né, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o ambiente, né, dele, aqui do lado esquerdo eu tenho sempre uma série de opções, né, de navegação. Então, vocês vão ver que os ambientes, de uma forma geral, eles possuem, né, basicamente essa área e esse contexto onde você está interagindo e em qualquer lado, superior, esquerdo, direito, alguma coisa assim, né, você tem, então, opções ou menu, né, em francês, menu, tem que fazer biquinho, de opções, então, uma série de opções que vão dar a você uma série de possibilidades de navegação, inclusão de possibilidades e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ele falou. Acho que basicamente isso. Aqui está, né, a identificação de conteúdo e assim por diante. Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Entender a ideia, ou seja, eu tenho um produto pago, né? E, consequentemente, ele tem aí coisas que efetivamente vão agregar valor a esta ferramenta, né? O Moodle, né? O Moodle, ele foi publicado, né? Basicamente uma primeira versão dele em 2001. Vejam que ele não é tão novo assim, né? Ou seja, ele já tem aí 20 anos, né, de percurso, né? Esse Martin Daugmas aqui, né, ele que foi o idealizador, ele então em 2000 ele colocou a primeira versão para pessoas que gostariam de testar o ambiente, e no ano seguinte, em 2002, ele lançou a primeira versão, né? Então está completando aí 19 anos da primeira versão, em agosto completa 19 anos da primeira versão. E, efetivamente, desculpe, e aí, então, ele começa a ser utilizado, né, por uma série de instituições e foi sofrendo alterações, e hoje, né, nós temos já a versão 3.10.2. Não quer dizer que é a terceira versão, de forma alguma, mas é o terceiro paradigma, vamos falar assim, que ele passa, né? A versão 1.0, né, ela foi lá 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e assim por diante. Depois a 2, até 18, 19, alguma coisa assim. E depois a 3, né, ela sai a versão 3.1, 3.2, 3.3, lá. E efetivamente, cada melhoria, cada acerto, né, ele vai colocando aqui outro indicador aqui. Então, a gente está na 3.10, no segundo, né, release dela, ou seja, na segunda, vamos falar assim, implementação estável. O que quer dizer estável? Isso é muito importante quando vocês forem trabalhar com ferramentas que são disponibilizadas na internet. A estabilidade dela significa que muitas pessoas já testaram e foi dado ali um certificado de que efetivamente para as principais, vamos falar assim, ferramentas, ações, funcionalidades daquele processo ali, foi muito bem testado. Oi, Ana, você já testou então o Blackboard, né? No intercâmbio, legal.
Sim, o que acontece é o seguinte, é aquele negócio, né, de agregar valor. Eles têm que agregar valor, né, para justamente você pagar por ele, né? Então, de nada adiantaria, né, se ele fosse uma ferramenta simples, por exemplo, né, ou seja, tivesse a simplicidade do Moodle, por exemplo, ou do Teams. É lógico que o Teams a gente está pagando por ele, né, mas lembrem que o Teams não é essencialmente um ambiente virtual de aprendizagem, tá? O Teams, ele é uma ferramenta de videoconferência, ponto, né? É lógico que a gente foi solicitando, pedindo, e a Microsoft, lógico, né, vindo um mercado aí, foi agregando aí algumas funcionalidades, não só para nós, mas para todas as instituições de ensino superior. Então, você tem aí muitas instituições utilizando esses recursos da Microsoft, né? Então, efetivamente, a gente tem aí um ambiente que originalmente ele foi criado para gerenciamento de equipes, né? Então, o Teams ele foi feito para gerenciamento de equipes no ambiente empresarial, né? Corporativo, exatamente, Rita. Aí a gente está utilizando, né, essa ferramenta no ambiente educacional. Então é por isso que tem muitas limitações, né? Mas daqui a alguns anos, né, possivelmente pode ser que saia aí a versão AVA, né, a versão específica, né, do Teams para o ambiente educacional, agregando aí muitas funcionalidades. Mas eu não sei se é interesse da Microsoft, porque como ela já tem, né, por exemplo, a Blackboard, né, não sei se seria interessante. Pode ser, né, no futuro aí, agregar as duas ferramentas e mostrar aí um valor agregado maior para os seus clientes. Não sei. Talvez possa acontecer isso, né? Mas vejo que são dois nichos diferentes e eles ganham dinheiro nos dois lados, né? Muito bem, vamos ver aqui rapidamente o Moodle, né? Só para vocês terem uma visão geral, a gente vai então trabalhar com o Moodle, né? E vocês já devem ter recebido um e-mail meu, depois a gente comenta na parte prática sobre isso, tá? Então vamos ver aqui rapidamente uma ideia sobre o Moodle. Olá! Você sabia que a internet pode lhe oferecer ferramentas para ajudar nas atividades realizadas em sala de aula? Que é possível ministrar a sua disciplina à distância em um ambiente virtual de aprendizagem e interagir com seus alunos, tirando dúvidas, disponibilizando conteúdos, propondo atividades e realizando avaliações? Tudo isso pode ser feito através do Moodle. Trata-se de um software livre criado por uma comunidade virtual colaborativa envolvendo programadores, designers, educadores e usuários do mundo inteiro. O Moodle pode ser copiado, modificado e redistribuído de modo gratuito pelos usuários. Isso explica por que essa plataforma virtual de aprendizagem é tão utilizada por diferentes instituições de ensino no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Assim, cada instituição pode configurá-la diferentemente, mas de um modo geral permanece uma estrutura que contém um bloco individual, uma área para configurações e uma área do curso, além da barra de navegação. A barra de navegação permite acessar rapidamente a página inicial do curso ou mesmo a página inicial do ambiente. Por exemplo, na URGS, a página do Moodle compreende uma divisão em que no lado esquerdo há, entre outros blocos, administração do curso, mensagens e relação dos participantes, alunos e professor. E no lado direito, o próprio curso, com os conteúdos. O Moodle mantém uma hierarquia entre os participantes que se dá da seguinte forma. De um lado, o professor que insere conteúdos e atividades, realiza a avaliação, cabendo a ele também a configuração e administração geral do curso. No outro, o aluno que acessa os materiais e realiza as propostas. É importante registrar que o Moodle é muito mais do que um simples repositório de conteúdos. Nele também é possível desenvolver atividades que o professor emprega frequentemente em sala de aula, como exercícios de revisão e provas. Além disso, ele oportuniza a realização de atividades interativas e colaborativas, como, por exemplo, a discussão entre os participantes em fórum e a produção de textos coletivos na Wiki. O Moodle compreende os blocos Atividades e Recursos. Eles podem ser buscados ativando a edição do curso e clicando em Adicionar uma atividade ao recurso.
Atividades são ferramentas através das quais o aluno tem um papel mais ativo na produção do seu conhecimento. Entre as atividades estão diário, wiki, glossário, base de dados, fórum, lição, questionário, tarefa, pesquisa, escolha. Já o bloco recursos consiste em diferentes ferramentas para disponibilizar os conteúdos para os estudantes. No Moodle da URGS, os recursos são arquivo, livro, página, URL, rótulo, pasta. Ao clicar em determinada atividade ou recurso, é possível acessar uma descrição. Por exemplo, ao clicar na atividade tarefa, aparece a seguinte informação sobre esta ferramenta. Tarefas permitem aos professores que especifiquem um trabalho a ser feito da maneira online ou presencial e que então poderá ser avaliado. Algumas atividades do Moodle, como a Wiki colaborativa, o fórum, a base de dados e o glossário, proporcionam a visibilidade às produções para todos os participantes, promovendo a construção coletiva de conhecimento. O estudante nesse processo de interação no ambiente virtual. Oi, João. Hoje, sábado, Raul. Hoje, amanhã e sábado. Olha só, mercado. Ano passado, para as coisas que eu fiz. Acho que ele abriu indevidamente, então já fechei lá. Virtual, passa a escrever mais, sendo a escrita sua principal forma de comunicação. Em relação à sala de aula presencial, o uso desse ambiente proporciona uma maior flexibilidade de tempo e espaço. Ou seja, é possível realizar atividades fora da instituição de ensino em um horário diferente ao da aula presencial, consoante com a educação à distância, organizando uma efetiva sala de aula, uma sala de aula virtual. Então vejam, ele deu aqui, né? Logicamente foi criado pelo pessoal lá da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles utilizam, né, o Moodle há muito tempo já. E vejam que eles mostraram, deram uma visão geral do que efetivamente o Moodle. Então, quando eles falaram ali, então, na URGS, né, as funções são essas, porque existem ainda mais funções, mas eles, né, definiram, né, o administrador ali definiu como sendo os recursos para os professores, disponíveis para os professores, apenas aqueles ali. Então, a gente pode definir mais ainda recursos, e assim a gente vai ver isso com quando a gente estiver trabalhando com a ferramenta. E a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que está naquele grupo lá de possibilidades instaláveis, e que são, né, basicamente as 3 ferramentas mais utilizadas naquele grupo, né, naquela categoria, é o Canvas. O Canvas, ele surgiu há pouco tempo, né, quando comparado ao Moodle e o Blackboard, né, basicamente em 2012, mas ele ganhou um pouco mais aí de notoriedade por volta de 2016, 2017, né, quando Rita, que legal, vocês já utilizaram o Moodle, então vocês sabem já como estudante, né? Como vocês utilizaram, então, como estudante. Então, bacana, ótimo, uma boa experiência, então. Obrigado pelo feedback. Então, aqui, o Canvas, ele começou, né, sofreu um boom, principalmente quando grandes instituições começaram a utilizá-lo, né, pela sua eficiência na reprodução de vídeos, né, principalmente a parte de streaming dele é muito bem elaborada e permite que cursos em vídeo sejam bem trabalhados e assim tem uma possibilidade de acesso muito grande. A gente está falando aqui de grandes instituições, né, que, vou citar só um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo de Stanford, tá? Stanford, eles fizeram, por exemplo, um curso de inteligência artificial e distribuíram esse curso de inteligência artificial. Uma classe, ou seja, a primeira versão desse curso tinha 150 mil estudantes matriculados. Na primeira turma, vamos falar assim, desse grupo, desse curso.
Então, imagina só, 150 mil estudantes acessando vídeos, acessando material. Então, se nós estivéssemos, né, por exemplo, no Moodle, teria aí alguns, vamos falar assim, problemas, principalmente se o vídeo tivesse local. E a gente vai ver que não é uma prática boa colocar um vídeo local. A gente disponibiliza, por exemplo, no YouTube. O YouTube, ele é especialista em distribuição de vídeo, por exemplo, né? E a gente utiliza, então, toda a parte de disponibilização, de visualização deles. Então, esse é um dos artifícios para, efetivamente, trabalhar isso. Já o Canvas, né, se você quiser disponibilizar o vídeo internamente, né, ele tem todo algoritmos específicos que vão trabalhar essa distribuição desse vídeo de forma muito mais efetiva. Então, foi uma das razões aí que essas universidades escolheram, né? Hoje, essa prática, principalmente com a possibilidade de utilização de terceiros, como o YouTube, né? Isso já não existe mais tanta diferença, então, mas é por isso que ele ganhou notoriedade. Depois, ele ganhou muitas outras funcionalidades, e ele está um sistema bem interessante, muitas instituições estão utilizando esse sistema também, né, ao redor do mundo todo. Então vamos ver aqui um vídeo mostrando, né, o ambiente como um todo. Vocês vão ver que eles são muito parecidos, né, na sua concepção de uma forma geral. O foco do Canvas LMS é ganhar tempo, motivar os alunos e promover a inovação através de acessibilidade e abertura. O Canvas é fácil de usar e faz com que todo mundo ganhe mais tempo. Compartilhar conteúdo e criar um curso é tão simples quanto arrastar e soltar arquivos. Com o tempo que ganha ao usar o Canvas, você pode focar mais em colaboração. Tanto professores quanto alunos podem criar grupos no Canvas. E na plataforma, os alunos encontram todas as ferramentas que precisam para trabalharem juntos. Como acreditamos que a aprendizagem não termina quando saímos da sala de aula, os alunos podem usar o Canvas em qualquer lugar e de qualquer dispositivo com acesso à internet. Podem até usar o Canvas Skill da Amazon Alexa para se conectar com o LMS. Com o nosso Edu App Center e as integrações abertas, os professores podem facilmente trazer o melhor do mundo digital para seus cursos e, assim, criar experiências de aprendizagem personalizadas. Nem sempre é possível reconhecer quais alunos apresentam dificuldades em aula. Com o Analytics, você pode explorar detalhadamente os dados de desempenho e o progresso dos alunos. Quando falamos de oferecer um feedback, você pode gravar um vídeo de qualquer lugar e a qualquer momento e usá-lo para tornar suas avaliações mais enriquecedoras e humanizadas. E com o Speed Grader, você pode vincular resultados por competências às notas. Venha conferir como o Canvas está mudando a experiência dos ambientes de aprendizagem e apoiando instituições de ensino superior e alunos. Não sei se vocês notaram, então, né, logicamente, né, este vídeo e o primeiro, né, são realizados por empresas que efetivamente distribuem, né, esse produto, né, ganham dinheiro com ele. Mesmo o Canva sendo gratuito, né, você pode baixar, instalar, etc., ele tem uma complexidade muito grande por trás, né? Então, geralmente as empresas que optam por trabalhar com o Canvas contratam, né, serviços, né, especializados e basicamente a própria Canvas, né, tem uma rede aí de distribuidores que fazem esse serviço, tá? Então, é por isso que é bem organizadinho, bonitinho, né? E também como parte aí de disseminação do produto como um todo. Beleza, pessoal? Vocês viram também as nuances, né? Ou seja, muitas informações são muito próximas, muito parecidas, todos tentam ali, por exemplo, implementar bons métodos de avaliação, né? Facilitar a vida do professor, facilitar a vida do aluno de receber o feedback, principalmente por vídeo, e assim por diante. Tá bom? Beleza, entenderam? A ideia aqui dos LMS.